E se a figura mais famosa na história da humanidade, sabe, pela busca da verdade absoluta, se essa figura baseasse todo o seu legado numa imensa ilusão proposital? Olha, é o tipo de premissa que desestabiliza qualquer um, né? Porque a gente foi ensinado a buscar os fatos cravados na pedra, datas exatas, a biografia irretocável daquelas grandes figuras históricas. Exato. Nós temos essa necessidade quase que instintiva de, sei lá, de uma engenharia documental. Alguém nasce num ano específico, faz coisas incríveis em coordenadas geográficas muito precisas e a história registra o fim dessa vida. É uma linha reta, super reconfortante. Sim, super linear. Mas, quando a gente mergulha nas escrituras do budismo Mahayana para nossa imersão de hoje, essa régua histórica simplesmente quebra ao meio. Nós pegamos um texto antigo e, de repente, o que parecia ser a biografia mais bem documentada do mundo oriental se revela um terreno narrativo completamente vertiginoso. Totalmente. E para contextualizar quem está ouvindo a gente, a leitura que nós temos em mãos hoje é o capítulo 16 do Sutra de Lótus. Isso. E a nossa missão aqui é explorar o choque absoluto que esse texto causa. Se a gente olhar para textos budistas mais antigos, tipo, tem o famoso chamado Arya Pariyesana Sutta, um nome super longo, mas que traz uma história muito humana e linear. É aquele relato clássico que a maioria das pessoas conhece. Um homem histórico que deixa o palácio, caminha até a cidade de Gaia, senta sob uma árvore e atinge o despertar. É a clássica jornada do herói, né? Super pé no chão. Sim, sim. Mas o Sutra de Lótus pega isso e vira de cabeça para baixo. Aqui, o Buda, que também é chamado de Tathagata, que significa aquele que assim veio, ele traz uma confissão para a Assembleia. E é uma confissão e tanto. Nossa, demais. Ele basicamente diz que aquela jornada heróica que todos conhecem, de se iluminar ali perto de Gaia, não foi exatamente quando as coisas aconteceram. Não foi o ponto de partida. Na verdade, ele afirma que incontáveis eras já se passaram desde que ele realmente alcançou a condição de Buda. É aqui que a escritura começa a tentar, ativamente implodir a mente de quem tá lendo. Com certeza. Porque antes da gente tentar decifrar os motivos reais para ele ter criado essa narrativa da própria vida, nós precisamos entender a escala cósmica do que ele está dizendo. Ele não diz apenas, olha, faz um tempinho a mais que eu me iluminei. Quem dera fosse só isso. Né? Ele introduz uma metáfora matemática que, sendo bem honesto, desafia a nossa capacidade de abstração. Desafia e muito. O texto descreve o Buda falando para uma multidão cósmica de seres celestiais e bodhisattvas liderados pelo Maitreya. E para explicar o tempo que realmente se passou desde a sua iluminação, ele pede que a Assembleia faça um exercício mental. Certo. A instrução é imaginar uma pessoa pegando uma quantidade incalculável de mundos. O texto usa os termos Nayutas e Asankhya's, que traduzindo para nossa compreensão prática significariam tipo gazilhões, uma quantia matematicamente imensurável de mundos inteiros. Gazilhões de mundos. Isso. E a primeira instrução é moer todos esses bilhões de planetas até que eles se tornem pó. Só essa primeira etapa já descreve uma destruição numa escala planetária que mas mal conseguimos visualizar. É impensável. Mas a imagem não para na criação desse pó cósmico, não é? Longe disso. Depois de transformar todos esses gazilhões de mundos em pó, essa pessoa viajaria em direção ao leste. Ela passaria por 1 milhão de outros mundos intactos e então soltaria apenas um único grão desse pó. Um único grão. Um só. Aí ela continuaria a viagem, passaria por mais 1 milhão de mundos intactos e soltaria um segundo grão. E ela faria isso ininterruptamente até que todo aquele oceano de pó cósmico inicial se esgotasse. Caramba. E então, o Buda pergunta à Assembleia se é possível calcular o número total de mundos por onde essa pessoa viajou. É uma loucura absoluta. Lendo isso, a sensação é muito parecida com o que a gente sente quando astrofísicos tentam explicar a verdadeira vastidão do universo moderno. É a mesma sensação de vertigem. Total. É como pedir para alguém contar cada átomo de cada galáxia do universo observável e, em seguida, multiplicar esse resultado por 1 milhão. Fica tão grande que simplesmente perde o sentido prático.
E o mais interessante é que a própria Assembleia, no texto, responde exatamente isso. Eles admitem que a mente humana não tem o poder de englobar esse cálculo. O hardware humano não dá conta. Mas pelo que me lembro da leitura, a analogia consegue ficar ainda maior. Sim, ele dobra a aposta de uma maneira totalmente absurda. O Buda diz agora, peguem todos esses mundos por onde a pessoa viajou, tanto aqueles que receberam um grão de pó, quanto os milhões de mundos que foram apenas deixados para trás sem pó nenhum. Tá. E moam absolutamente todos eles até virarem pó novamente. Se cada nova partícula desse segundo lote de pó representar um kalpa, ou seja, uma era cósmica inteira, o tempo, desde a iluminação real do Buda, é maior do que isso centenas de milhares de milhões de vezes. O que levanta uma dúvida muito imediata sobre a intenção do Sutra de Lótus. Com certeza. Por que construir uma escala de tempo tão incompreensível, a ponto de frustrar quem está acompanhando o texto? Não seria muito mais eficiente, do ponto de vista pedagógico, apenas dizer a minha iluminação aconteceu no princípio dos tempos? Poderia ser. Mas a escolha não é acidental nem é uma simples aula de matemática exagerada. O objetivo é causar um trauma cognitivo mesmo, uma mudança radical de paradigma. Um choque para acordar? Violentamente o Buda das correntes, do tempo e do espaço lineares que os humanos conhecem. Ele deixa de ser Siddhartha Gautama, um indivíduo isolado que viveu 80 anos e faleceu na Índia Antiga. Ele vira outra coisa. Ele é elevado a um princípio cósmico que sempre existiu. O Sutra declara que ele tem estado constantemente neste mundo, que ele chama de mundo Sa, ensinando e guiando seres vivos desde sempre. Isso afeta profundamente as bases do próprio budismo que era relatado até então. Porque existiam inúmeras histórias sobre outros Budas do passado, né? Sim, histórias super tradicionais, como o famoso Buda da tocha ardente. E o texto esclarece que todas essas histórias antigas sobre Budas anteriores aparecendo e entrando no Nirvana eram, na verdade, distinções criadas por ele mesmo. Tudo obra dele. Tudo. Foram narrativas provisórias. E o termo técnico que o texto utiliza para isso é meio hábil. Meio hábil. Essa é a expressão que tranca e destranca toda a nossa discussão hoje. Sem dúvida. Porque se o Buda é essa força cósmica imensurável e eterna, que está sempre presente ensinando, a gente cai num paradoxo gritante. O paradoxo do Nirvana. Se o tempo dele é infinito e ele está sempre aqui, por que a história oficial diz que ele anunciou a própria morte e entrou em extinção? Essa é a grande confissão estrutural do capítulo. Ele admite que o seu próprio nirvana físico, aquela morte que os seguidores choraram profundamente, é um meio hábil. Uma ferramenta. É um expediente. Uma estratégia de ensino. O próprio texto traz a frase: embora eu não entre em extinção, anuncio que vou adotar o curso da extinção. Olha isso. Deixa eu ver se eu entendi o tamanho desse problema. O mestre supremo da verdade absoluta forjou a própria morte usando psicologia reversa. Basicamente isso. Porque, olhando de fora, isso parece muito com táticas modernas de mercado. Nós vemos isso na economia o tempo todo, o tal do princípio da escassez. Gatilhos mentais. Isso. O marketing nos ensina que as pessoas só valorizam de verdade aquilo que acreditam estar prestes a perder. Trazendo para uma dinâmica mais humana, lembra muito a estratégia dos pais num parquinho. Nossa, o clássico truque do parquinho. Né? A criança está lá brincando, ignorando completamente os chamados para ir embora. O que o pai ou a mãe faz? Vira as costas e diz, tchau, tô indo embora, e caminha em direção ao portão. E a criança entra em desespero na hora. Ela sente aquele pânico imediato, o choque do abandono, e corre para os braços do pai. O Buda parece estar forjando a própria ausência para criar sede pela sua presença. Mas sendo muito honesto, isso não é uma manipulação meio cruel com quem dedicou a vida a segui-lo? Parece cruel à primeira vista, não tem como negar, é um questionamento super válido, mas nós precisamos analisar o diagnóstico que o próprio Buda faz do estado psicológico dos seus seguidores. Como ele via essa galera? Exatamente. O texto revela uma compreensão quase clínica da inércia humana. Ele argumenta o seguinte: se as pessoas, que ele classifica como tendo virtude rasa, perceberem que o Buda está constantemente presente,
de forma inesgotável e garantida, qual seria a reação natural da sociedade? Provavelmente iriam postergar o próprio desenvolvimento. Pensariam tipo, se ele sempre vai estar aí amanhã, eu não preciso me esforçar em melhorar hoje. A pura e simples complacência. A gente deixa tudo para depois. O texto prevê exatamente isso, que os seres humanos ficariam arrogantes, egoístas e se entregariam aos chamados 5 desejos, completamente presos em pensamentos iludidos. Não haveria pressão nenhuma. Nenhuma urgência para o crescimento espiritual. Então, para que a humanidade consiga criar o que o texto chama de boas raízes, é necessário um choque de escassez. A escassez gera reverência e, o mais importante, gera ação. Então ele age como um médico. Perfeito! Ele atua como médico avaliando um paciente crônico. Ele observa a fé, analisa se as faculdades das pessoas são aguçadas ou rudes e adapta o tratamento para cada caso. Por isso, ele aparece sob diferentes nomes e prega doutrinas distintas. Isso é fascinante. Tem um trecho que fundamenta essa liberdade dele, né? Tem. Há uma frase-chave onde ele fundamenta essa liberdade de ação. Ele diz: o Tathagata percebe o verdadeiro aspecto do mundo tríplice exatamente como é. Não há fluxo de nascimento e morte. Ou seja, na visão de um ser iluminado, nessa escala cósmica que a gente tentou imaginar agora há pouco, não existe a mentira da morte. Porque o conceito de morte, da forma biológica e finita que nós entendemos e tememos, já é uma ilusão por si só. Exato. É tudo parte do jogo. Ele está apenas jogando o nosso jogo de faz de conta para nos fazer acordar. Mas claro, para nós, aceitar que uma figura sagrada opere com ilusões é muito difícil de engolir. Mexe com os nossos valores de verdade absoluta. Mexe muito. E o próprio Sutra de Lótus parece prever essa nossa resistência ética. Porque para justificar essa encenação monumental, o texto nos apresenta a parábola do médico habilidoso. E é uau! Uma das narrativas mais viscerais da literatura asiática. Renomado por sua sabedoria em criar remédios para todas as doenças imagináveis. Ele tem uma família imensa, o texto menciona 10, 20 ou até 100 filhos. E um dia, a trabalho, esse pai precisa viajar para uma região muito distante. E como dita a regra universal quando os adultos saem de casa, o caos se instala. Um caos trágico neste caso. Na ausência do pai, as crianças encontram um tipo de veneno muito forte e o bebem acidentalmente. O impacto no corpo delas é imediato e devastador. Imagina o pânico. O texto pinta uma cena terrível. Os filhos rolam pelo chão, gritando, se contorcendo de dor. Quando o pai finalmente retorna da viagem, ele se depara com esse cenário desesperador. Mas, devido à potência do veneno, a situação se dividiu. Como assim se dividiu? Alguns dos filhos perderam completamente a sanidade e estão num profundo estado de delírio, enquanto outros ainda mantêm algum resquício de lucidez. Mas eu imagino que todos peçam ajuda desesperadamente para o pai que acabou de chegar. Todos imploram. Eles dizem: pai, fomos tolos, tomamos veneno, nos salve. Imediatamente, usando toda a sua habilidade fenomenal, o pai sai e reúne as ervas medicinais mais perfeitas. Ele prepara a cura. Sim, ele cria um antídoto que possui cor, fragrância e sabor impecáveis. Ele entrega a cura aos filhos, garantindo que o sofrimento vai acabar assim que eles beberem. E aqueles filhos que ainda mantinham um pingo de juízo, veem o remédio, reconhecem a qualidade e bebem sem hesitar. E se curam. Se curam no mesmo instante. Mas é aí que o grande drama humano da história acontece. Porque os filhos que mais sofreram com o veneno, os que enlouqueceram, eles recusam o antídoto. Mesmo com o remédio ali, na mão do pai deles. Eles recusam ativamente. O veneno penetrou de forma tão profunda no sistema nervoso deles que a percepção da realidade foi totalmente corrompida. Apesar do remédio ser doce e cheiroso, a mente doente os convence de que é algo repulsivo. Eles acham que o remédio é ruim? Exato. O delírio tira a capacidade deles de identificar a própria salvação. Isso é de uma tragédia sufocante. O pai tem a cura absoluta. Os filhos estão morrendo envenenados na frente dele e o delírio faz com que eles se neguem a abrir a boca. É um beco sem saída. E é nesse momento de desespero que o pai toma uma decisão que muda tudo.
como ele quebra esse delírio? Ele entende que não pode usar a lógica com mentes racionais. Ele precisa do tal meio hábil. O pai então anuncia para os filhos delirantes que está velho, exausto e que chegou a hora da sua morte. Ele finge a própria fraqueza. Sim. E aí ele deixa o remédio perfeitamente posicionado ao alcance deles e vai embora, viajando novamente para uma terra distante. Depois de um tempo, ele manda um mensageiro voltar para casa com um anúncio frio e definitivo. O pai de vocês morreu longe daqui. O falso luto. Ele cria o cenário do abandono total. É um choque brutal na mente daquelas crianças. Muito brutal, mas cirurgicamente calculado. Quando os filhos envenenados recebem a notícia, eles são esmagados pela dor da orfandade. O texto diz que eles pensam: somos órfãos sem abrigo, não temos ninguém em quem confiar e ninguém para nos proteger. Eles batem no fundo do poço. E é justamente a intensidade desse choque emocional, a quebra das defesas devido a essa imensa tristeza, que faz o delírio se dissipar. A sanidade retorna apenas o suficiente para que eles olhem para o frasco deixado para trás e percebam que aquele remédio é a última e única esperança. E aí eles tomam. Eles finalmente tomam o antídoto e são curados. Ao saber que o objetivo foi alcançado e todos estão salvos, o pai retorna e revela que, na verdade, está vivo. Imediatamente após contar essa parábola, o Buda devolve o peso da reflexão para a Assembleia. Ele pergunta: alguém diria que esse médico é culpado do pecado de mentir? Uma pergunta retórica genial. Genial. Nós poderíamos traçar um paralelo forte com a medicina ocidental contemporânea, o uso do efeito placebo ou até a ideia de uma mentira branca. Onde o fim justifica os meios. Exato. Se o objetivo incontestável é salvar vidas que de outra forma seriam perdidas pela própria ignorância do paciente, a ilusão temporária se justifica moralmente. A Assembleia responde prontamente que não, que o médico não cometeu falha alguma. Mas, desdobrando os símbolos dessa história, fica muito claro quem é quem nesse xadrez cósmico, certo? A alegoria é cristalina. O médico sábio e compassivo é o próprio Buda. O veneno devastador representa as aflições mundanas e os chamados 5 desejos, que nós consumimos diariamente e que turvam a nossa cognição. E os filhos enlouquecidos? A loucura das crianças rolando no chão é a nossa profunda ignorância espiritual. Aquilo que nos cega para as atitudes que fariam bem a nós mesmos. O antídoto perfeito, em cor e sabor, é o Dharma, a lei insuperável. Os ensinamentos que libertam. E o falso luto se encaixa onde? O mensageiro com a falsa notícia de morte representa a entrada do Buda no Nirvana, a morte física de Siddhartha Gautama. É a demonstração máxima de que, no pensamento do budismo Mahayana, a compaixão suprema passa por cima do apego excessivo a verdades puramente literais e factuais. Ele escolheu morrer no roteiro da história humana para tirar a humanidade do torpor crônico. Perfeito. Ele quebrou a complacência. Incrível. Mas olha, o Sutra de Lótus não se contenta em dizer apenas que a biografia do Buda era uma ilusão para fins didáticos. Não mesmo, ele vai além. Sim. À medida que nos aproximamos dos versos finais do capítulo, essa ideia de ilusão e realidade se expande da vida de um único homem para abarcar a estrutura do universo inteiro. Se o nascimento e a morte dependem da percepção, o texto propõe que o fim do mundo também depende. Começa a diferença na percepção da realidade que encerra o texto. Olha, o texto constrói uma dualidade belíssima e, ao mesmo tempo, perturbadora. O Buda explica que, quando o fim de um grande kalpa se aproxima, ou seja, quando parece que o mundo está sendo destruído, a vasta maioria das pessoas enxergam o mundo sendo consumido por um gigantesco incêndio. O verdadeiro apocalipse. Exato. A perspectiva comum é de ansiedade terrível, medo e sofrimento generalizado. Tudo está em chamas. Mas, imediatamente, o Buda contrapõe essa visão dizendo: a verdade é que o meu território permanece seguro, tranquilo e intocável. Espera, duas realidades ocupando o mesmo espaço e tempo? Exatamente isso. E como ele descreve esse território dele? Ele o descreve como uma terra pura, cheia de seres celestiais e humanos convivendo em perfeita harmonia.
Há pavilhões luxuosos adornados com pedras preciosas, jardins com árvores repletas de flores e frutos abundantes, onde os seres se divertem e passeiam. Um contraste absurdo com o fogo. Total! Os deuses tocam tambores celestiais, fazendo chover maravilhosas flores mandárava sobre a assembleia que se reúne no pico da Águia Sagrada, enquanto as massas veem tudo sendo incinerado num apocalipse de dor. A terra pura não sofre um arranhão sequer. Nossa, isso causa um estalo absurdo na cabeça. Quer dizer que a realidade material, o tecido do mundo ao nosso redor é completamente subjetivo? 100% subjetivo. É impossível não pensar numa analogia urbana para isso. Imagina duas pessoas diferentes andando exatamente pela mesma rua de uma grande metrópole superlotada. A primeira pessoa está com a mente voltada para apreciação. Ela caminha, vê a arquitetura dos prédios antigos, escuta a música de um artista de rua, sente a vida pulsando, enxerga oportunidade e beleza. Ela está presente de uma forma positiva. Isso, já a segunda pessoa, caminhando literalmente ao lado dela, no mesmo metro quadrado, está totalmente submersa em suas próprias frustrações crônicas e ressentimentos. Para essa segunda pessoa, a rua é apenas sujeira, barulho insuportável, perigo constante e miséria. E a rua é a mesma. A rua é exatamente a mesma. O cimento é o mesmo. Mas o mundo que cada um habita é ditado pela lente da própria mente. O Sutra acerta em cheio. As chamas do Apocalipse não são físicas. O texto diz que são as ofensas e ações malignas dos seres que os fazem passar eras imensuráveis num mundo de horror, impedindo que vejam a terra de joias que já está lá. É o ápice da visão mahayana sobre a realidade. Sabe, existe um mito ocidentalizado de que a iluminação no budismo é uma espécie de fuga, como se fosse arrumar as malas e viajar para uma dimensão celestial distante após a morte do corpo. O famoso descanso eterno nas nuvens. Pois é. E o capítulo 16 desconstrói isso totalmente. A iluminação é limpar o veneno do sistema nervoso, como fizeram as crianças da parábola, para finalmente perceber que a terra pura já está aqui. É o que chamam de não-dualidade. Sensacional. O Buda reforça constantemente: tenho habitado no pico da Águia Sagrada e em vários outros lugares. Ou seja, ele nunca abandonou a humanidade. Nós é que, mergulhados no nosso atordoamento, no delírio do veneno, não conseguimos enxergar o paraíso, mesmo estando de pé bem no meio dele. É de arrepiar. E para tentar amarrar essa jornada densa e fantástica que nós fizemos hoje, nós começamos a nossa exploração com uma matemática que tenta quebrar as barreiras lógicas do cérebro, triturar bilhões de mundos em pó para tentar visualizar uma escala de tempo que dilui toda a nossa arrogância humana. Uma escala que reduz a nossa história a quase nada, né? Exatamente. E desse espaço cósmico infinito, nós descemos para a intimidade familiar de uma parábola genial, onde um pai amoroso precisa quebrar o próprio coração, fingindo a morte, apenas para forçar os filhos a largarem a loucura e tomarem o remédio. E, finalmente, fomos arrastados para a compreensão de que não existe um mundo em chamas lá fora, que não seja o reflexo do mundo em chamas que nós cultivamos aqui dentro. Se a mente está doente, o paraíso parece um inferno. Essa síntese ilumina muito o porquê de esse texto ter sobrevivido a tantos milênios. Não é apenas teologia abstrata, é um mapeamento profundo das armadilhas da cognição humana. Ele nos avisa que a percepção do absoluto requer que a gente questione, em primeiro lugar, a validade de tudo que nós achamos que é óbvio ou imutável nas nossas vidas. O que, sem dúvida alguma, deixa uma semente gigante para quem está acompanhando a nossa imersão pensar durante a semana. Se a história biográfica do Buda e a sua morte trágica foram apenas meios hábeis encenações projetadas meticulosamente para romper a nossa complacência e nos fazer valorizar a urgência do crescimento interno, vale muito a pena nos questionarmos. Fica o desafio. E o desafio é quais dos fatos absolutos da nossa vida moderna, ou quais das grandes tragédias e crises de ansiedade que pensamos ser o nosso próprio apocalipse, não seriam também apenas ilusões úteis. Desafios projetados pela própria vida para nos fazer acordar e nos manter em movimento. É uma virada de perspectiva e tanto. E, talvez o questionamento mais incômodo e necessário de todos,
olhando para o nosso espelho contemporâneo, se nós somos os filhos enlouquecidos da parábola, nos debatendo no chão e recusando a cura com todas as forças, qual é o veneno das aflições modernas que nós escolhemos beber de bom grado todos os dias? Será o ciclo interminável de consumo, a hiperconexão rasa, as comparações irreais? E o mais triste, será que a nossa loucura já nos impede de reconhecer o remédio, a paz simples, quando ela está bem ali estendida na nossa frente, apenas esperando para ser tomada? É o tipo de pergunta que não tem resposta fácil, mas que muda tudo quando a gente tenta responder. Com certeza, fica essa reflexão profunda para cada um investigar na própria rotina. Foi absolutamente fascinante tentar desvendar as engrenagens desse material hoje. Esperamos que essa nossa exploração detalhada tenha bagunçado um pouco as certezas e acendido perspectivas novas. É sempre um espanto constatar o quanto a sabedoria milenar ainda dialoga diretamente com as nossas urgências mais atuais. Foi excelente. Um mergulho realmente necessário. Um imenso abraço a todos que nos acompanharam e até a nossa próxima imersão.